Hoje temos um bate-papo maravilhoso, superação e fé, com nossa querida Juliana, que é a minha xará. Meu nome é Juliana, sou missionária da Comunidade Católica Reviver, casada com o Aloísio, que também é servo da Comunidade Reviver. Temos a graça de servir esse carisma, eu há mais de 20 anos, graças a Deus, e é maravilhoso poder servir. E Deus me deu essa inspiração do programa Um Olhar Sobre Mim, que é trabalhar com a mulher, trazer histórias. Uma dos nossos objetivos é trazer histórias que edifiquem, que façam com que cresçamos, como mulher, como ser humano, como mães, como esposas, como filhas. E estamos muito carentes de pessoas que estejam aí para testemunhar. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, que é a Ju, minha xará. Então eu já vou aceitá-la aqui para a gente ver. Isso. E... Tudo bem? Tudo bem, Ju? Ju, seja bem-vinda a essa live. Hoje, quando eu liguei para a Ju, nós conversávamos que carregar esse nome Juliana é muito interessante, porque as pessoas, como de forma muito natural, nos chamam de Ju. E aí eu falei com ela assim, então tá tudo certo, eu vou chamar você de Ju, você me chama de Ju, e tá tudo certo. Fica tudo em casa, né, Ju? Isso mesmo. Essa live é muito especial para mim, e eu sei que também para muitas pessoas que esperavam por essa live. Eu lembro que quando eu fiz a live com Bruna, foram muitos pedidos no meu direct para que eu convidasse a Ju também. Eu falei assim, vai ter o momento dela, eu vou esperar, porque estava bem recente ainda, né? Falei assim, nós vamos esperar. Quando ela estiver pronta, ela vai vir falar com a gente. Ô Ju, eu gostaria que você se apresentasse. Agora deu uma falha no final, entendeu? Então, somos xará, né? As duas Julianas. Eu tenho 36 anos, moro na cidade de Barbacena. Eu sou mãe da Helena, fui esposa do Tiago durante 8 anos. Mas nós tivemos um relacionamento de 13 anos. Nós ficamos 13 anos juntos. E em março do ano passado, no dia 15 de março, um incêndio criminoso no prédio onde nós morávamos tirou a vida da Helena, no dia 15 de março, né? Está quase fazendo um ano. E o Thiago, na tentativa de salvá-la, né, também se queimou muito e ficou 28 dias internado. No dia 12 de abril, um domingo de Páscoa, o Thiago veio a falecer. E aí foi uma tragédia onde eu perdi Helena e Thiago. Ô Ju, quando eu rezava e refleti um pouco na sua história, que não tem como também lembrar da sua história, como não pensar também na Bruna, na doutora Mônica e tantas outras situações como essa. Eu partilhava ainda hoje com meu esposo, que me veio aquela passagem bíblica em Êxodo, onde fala da missão de Moisés, que diante do tamanho da responsabilidade, do desafio que Deus confia a Moisés, para que ele conduzisse um povo para a terra prometida, eu pensava comigo assim, meu Deus, diante da situação que Juliana, que a Ju, que tantas outras famílias enfrentam diante de uma situação como essa, não tem como a gente caminhar se não for pela graça de Deus. Então, é claro que nós vamos aqui, você vai compartilhar conosco a sua história,
mas que fique bem claro, né, para todos nós que estamos aqui agora, que esse momento seja um momento, gente, de uma entrega a Deus, porque nós vamos estar ouvindo uma história de superação e fé, mas que essa história, ela precisa atingir o meu coração, ela precisa atingir o seu coração, de modo que aconteça uma mudança, uma transformação. As coisas não acontecem por acaso, Ju. As coisas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito, não é mesmo? Então, Ju, você deu já uma introdução aí. Deixa eu ver na minha colinha para a gente dar sequência. Eu gostaria, Ju, que você falasse um pouquinho quem era o Tiago, quem era a Helena. Então, o Tiago, Ju, ele era um cara, assim, para mim, admirável. Ele, para mim, foi um esposo maravilhoso, ele era um filho exemplar e ele foi um pai que eu não tenho nem palavras para descrever, o pai que ele foi. Uma pessoa com um astral fantástico, estava sempre alegre, um homem muito positivo, um homem de muita fé, que buscava muito Deus. Graças a Deus, isso era uma coisa que, assim, não só ele, mas, né, eu e ele, como casal, desde o início, a gente buscava muito isso para o nosso relacionamento. E eu acredito que seja um dos motivos que a gente se dava super bem. Eu não me lembro de ter ido dormir nenhum dia sem me falar, sem conversar com o Thiago, ou por qualquer motivo. A gente nunca dormiu sem se falar. E hoje eu vejo a importância disso, sabe, Ju? Porque imagina se naquele dia 15, eu, por qualquer motivo bobo, tivesse ido dormir sem falar com o Thiago. Então, aquilo para mim ia ser muito pesado. E hoje é uma das coisas que eu me orgulho muito, disso tudo que a gente viveu. Então, para mim, o Thiago, assim, ele foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Só tenho a agradecer por ele ter passado, por tudo que ele me ensinou e por ter sido tão companheiro, por ter sido tudo que eu sempre sonhei para minha vida, tanto como esposo como pai. Eu não tenho que questionar em relação ao Thiago. E a Helena, ela era, assim, a princesinha que eu sempre quis para minha vida. Eu estava até comentando agora há pouco, que antes mesmo de eu engravidar, eu já comprava roupinhas de menina. De tanta certeza que eu acho que eu tinha que eu ia ter ela. Que Deus me mostrava que eu ia ter ela. E a Helena era a luz da minha vida mesmo. Era uma criança doce, de uma energia fantástica, de um carinho incrível. Mas eu via nela uma criança muito diferenciada, sabe, Ju? Hoje eu consigo enxergar por que eu via isso nela. Eu, no meu olhar de mãe, não sei por quê, né? Talvez seja um instinto materno mesmo. Eu via a Helena uma criança muito diferenciada. Nas atitudes dela, nas coisas que ela me falava. Hoje eu falo com toda certeza que eu sentia que a Helena não era desse mundo. E eu fui muito, muito, muito preparada por Deus para essa partida da Helena. Muito preparada. Eu tive muitos sinais que a Helena não era desse mundo. Ô, Ju, mas eu me sinto agradecida por ter sido mãe dela. Dentro das suas condições, dentro do que você der conta de falar e compartilhar conosco, o que aconteceu naquele dia 15 de março, não é isso? De 2020? Aquele dia foi o pior dia da minha vida, né? Até hoje eu ainda acordo e ainda penso que aquele dia foi um pesadelo. Tudo aconteceu de madrugada, nós estávamos dormindo, né? A Helena, a gente tinha ido dormir tarde naquela noite de sábado, a gente tinha recebido uns amigos em casa, fomos dormir bem tarde. Me lembro que a Helena dormiu comigo na minha cama, adormeceu na minha cama,
como ela sempre dormia todas as noites, agarradinha, e a gente estava ali juntas, provavelmente o Thiago pegou ela, colocou na caminha dela, eu não me recordo disso, porque eu já tinha dormido, e a gente acordou de madrugada com o interfone tocando muito, sabe, Ju? O interfone tocava sem parar, e um alarme de carro, um alarme disparado de carro. O Thiago levantou, eu levantei logo em seguida dele, assim, assustada também. A gente chegou a abrir a janela, olhamos na janela, não tinha nada na rua. E aí a gente acendeu as luzes do apartamento. Quando a gente acendeu a luz da sala, tinha uma fumaça branca na sala. A sala estava toda com uma fumaça branca e aquele cheiro de fio queimado. A gente imaginou que estava dando um curto, alguma coisa assim na sala. E aí, naquele momento, eu falei com o Thiago que era para ele descer e ir no salão do prédio, desligar o relógio, né? Para, se fosse alguma coisa no prédio, a gente evitar alguma coisa maior. Só que, num segundos, assim, começou a ficar muito forte aquela fumaça branca e aquele cheiro. E aí, quando eu acendi as outras luzes, eu falei para ele, Thiago, eu acho que o apartamento está pegando fogo. Pega a Helena e vamos descer. Vamos descer, porque tá pegando. Eu acredito que o nosso apartamento está pegando fogo. Eu não imaginava que o prédio estava pegando fogo. E aí ele pegou a Helena dormindo. Antes de acontecer isso tudo, eu cheguei na porta do quarto dela, eu vi ela dormindo, vi que ela estava deitadinha assim. E ele foi, pegou ela, enrolou ela numa manta que estava em cima do sofá, e eu abri a porta, Ju. Só que quando eu abri a porta, a fumaça que estava do lado de fora era uma fumaça preta, muito forte. E como eu morava no quarto andar, aquilo ali foi como uma chaminé. E aberta aquela porta, foi uma chaminé para sair tudo que estava ali no último andar. Então, na hora que eu abri a porta, eu já não vi mais nada. Veio como uma avalanche mesmo. E aí eu já não vi mais o Thiago, eu já não vi mais a Helena. A gente foi em direção à escada, a escada estava muito escorregadia, acredito que por causa do óleo dos carros. Eu caí, o primeiro degrau que eu pisei, eu caí, já desci a escada rolando e sem enxergar nada. Não enxergava os dois também. Não era possível respirar ali, não tinha como respirar. Eu tentando prender o ar, porque assim, eu cheguei a ter aquela sensação do desmaio mesmo, umas 2 vezes. Eu achei que eu fosse desmaiar, que eu não ia conseguir sair. Tentei me apoiar pelo corrimão para descer, né? O corrimão estava muito quente, foi onde eu tive queimaduras nas mãos. E eu lembro de ter escutado o Thiago cair, o barulho do tombo dele. E eu lembro de ter escutado também a última respiração da Helena. Eu lembro de ter escutado direitinho. E eu não sei como, não sei de que forma, Ju, que eu saí dali de dentro. Porque era impossível sair dali. E quando eu saí, que eu olhei para o prédio e vi a situação que estava, tudo, eu já tive a certeza de que eu tinha perdido os dois. Eu entrei em desespero, sabe? Eu falei assim, não, eles não vão conseguir sair, não tem como eles saírem dali. E eu começou a chegar muitos vizinhos, né? Começou a chegar bombeiro, e eu naquele desespero todo, fiquei preta de fumaça, não conseguia falar muito, parece que eu perdi a voz também, acredito, por causa da fumaça, assim, fiquei, né, a garganta seca e em estado de choque, porque eu sabia que os dois tinham morrido. Só que passou um tempo, o Thiago saiu de lá de dentro. E eu me lembro, assim, de eu estar sentada no meio da rua, no asfalto, e ele olhou para mim e falou assim, Ju, eu não consegui salvar a Helena. E aí, Ju, nossa, aquilo para mim foi assim, eu olhei para ele e falei assim, não fala isso para mim, que eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir viver sem ela. E aí ele voltou. Ele voltou e ele entrou no prédio e saiu várias vezes na tentativa de salvar ela. Várias vezes. Meu sogro e minha sogra moravam do lado, no apartamento do lado, no prédio do lado. E eles acabaram me levando para a casa deles nesse momento, porque a rua começou a ficar muito cheia de gente. E eu, desesperada, eu falei assim, meu Deus, não deixa, né? Não deixa ele entrar e
E pelo que me contaram, ninguém segurou ele naquele momento. E ele ainda subiu lá depois, subiu 3 andares. Eu estava sentada no sofá da casa da minha sogra. Ele subiu 3 andares. Preto, assim, eu não conseguia ver o que ele estava de machucado, porque eu e ele ficamos da mesma forma. Eu só vi que a roupa estava muito rasgada, né? Ele estava de pijama, estava com a roupa muito rasgada. E aí, mais uma vez, ele falou comigo que não tinha conseguido salvar a Helena. Que ele precisava de um médico, que ele estava muito machucado e que ele precisava ir para o hospital. E ele desceu e foi, Ju. E daquele momento em diante, daquela cena em diante, eu não vi mais o Thiago. Quer dizer, eu tive a oportunidade de 2 vezes, ele foi transferido para o João 23, em BH, e eu tive a oportunidade de visitá-lo 2 vezes no João 23. E hoje eu falo que, assim, foi uma das piores cenas da minha vida. Foi ter visto o Thiago naquela situação. Não foi fácil para mim ter entrado lá e ter visto ele. E eu sei que ele foi muito consciente para o hospital, né, de que ele tinha perdido a Helena. Ele foi o tempo todo falando que tinha perdido a filha. Ele pediu para não ser entubado, porque ele não queria mais viver, né? Ele pediu, né? Hoje eu fiquei sabendo isso depois por enfermeiros do hospital, que ele pediu para não ser entubado porque ele não queria mais viver, porque a filha dele tinha morrido. Meu Deus. E hoje eu vejo assim, eu pedi tanto, eu passei 28 dias pedindo para Deus para deixar o Thiago comigo. Eu queria ele do jeito que ele tivesse, sabe? Mesmo eu tendo ido lá, tendo visto a situação dele, eu pedia muito para Deus deixar que eu ia cuidar, que a gente ia começar uma vida do zero. Mas hoje eu vejo que os planos de Deus não são os mesmos que os nossos, né? E que Deus teve muita misericórdia dele, muita misericórdia. Porque o Thiago era um homem muito bom, sabe? Ele tinha um coração que não cabia nele. Ele tinha um amor pelaquela filha que, assim, chegava a ser... Nossa, Ju, só quem conviveu mesmo com o Thiago e a Helena, ele chegava a ser enjoado com a Helena. De tanta proteção, sabe? E aí hoje eu penso como ele viveria, da forma que ele ia ficar, com as sequelas que ele ia ficar por causa da queimadura. E não é nem as sequelas, porque eu acho que por um filho a gente fica com qualquer sequela, né? Mas assim, você fala assim, nossa, eu faço qualquer coisa para ter meu filho aqui. Mas como que ele ia ficar com todas aquelas sequelas e não ia ter a Helena, né? Ia viver ainda sem a Helena. Então, assim, eu vejo muita misericórdia de Deus, sabe? Eu acho que o Thiago realmente teve essa oportunidade de viver com a Helena, porque ele era muito bom. Deus teve muita misericórdia dele, muita. E hoje eu sei que onde eles estão né, é para onde todos nós queremos ir, Isso. Porque aqui tudo é muito passageiro, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é. E tudo aqui passa muito rápido, né? A vida aqui é muito passageira. E hoje eu tenho certeza absoluta de que Helena e Thiago estão lá. Estão no céu, estão do lado de Deus, porque Helena era uma criança, né? Era um anjinho. Eu acredito muito que Deus salvou ela, sabe? E o contato que ela tinha com Deus era muito grande. Então eu acredito que Deus tirou ela antes de... Eu não consigo imaginar a cena da Helena carbonizada, sabe, Ju? Eu consigo imaginar a cena de Deus levando a Helena no colo, bem antes. Ô, Ju, você entrou num ponto que eu gostaria também que você falasse, que eu fiquei muito tocada também. Você menciona algumas atitudes da Helena, inclusive eu tive a oportunidade de passear pela grade do seu Instagram e ver, né, alguns vídeos e a maneira como ela lidava, né, com a fé, sendo uma menina tão pequenina. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Era impressionante. Hoje eu vejo essa conexão que a Helena tinha com Deus, sabe, Ju? Desde pequenininha, ela conversava com as imagens que tinha na minha casa como se realmente
fosse pessoas presentes ali, sabe? A forma que ela conversava, eu me recordo, assim, dela bem novinha, com nem 2 anos, cobrindo imagens, falando que o Papai do Céu estava sentindo frio, fazendo carinho, sabe? E ela sempre tinha essa sintonia muito grande com Deus. Helena não dormia sem rezar, Ju, e isso partia dela. E o rezar dela não era assim uma oração, eu vou rezar uma oração do Santo Anjo, do Anjo da Guarda, uma Ave Maria, um Pai Nosso. A Helena conversava com Deus, sabe, Ju? E ali, naquela oração dela no final do dia, ela se tinha um amiguinho doente, ela pedia para proteger ela, a família, o papai, a mamãe, e ela conversava mesmo, assim, tinha uma conversa que às vezes, hoje eu vejo que eu não rezava daquela forma. Entendi. A forma como ela falava. E às vezes eu na correria, eu ficava, não, vamos dormir, vamos dormir. E ela, não, mãe, eu ainda não rezei. Então, ela tinha que ter essa conversa todo dia. E quando ela estudava aqui em Barbacena, no Colégio Imaculada, né? Que é uma escola católica. Sim. E ela não entrava dentro da sala de aula sem passar na capela. Ela tinha que passar na capela todos os dias. E aí, né, a Gi, que cuidava dela para mim, tinha que levantar ela e ela ia e beijava os pezinhos do crucifixo todo dia. Todos os dias. Eu tenho vários vídeos dela fazendo a mesma coisa todos os dias. E assim, era em toda a igreja que ela entrava, ela ajoelhava por conta dela mesma, ia lá e rezava. Sabe, era uma coisa incrível. E desde novinha também, ela sempre tocou no assunto, Ju, de virar estrelinha. Ela sempre falava para mim, mamãe, eu não quero virar estrelinha, eu não quero me separar de você. Ela tinha esse medo. E aquilo era uma coisa que me incomodava muito, a Helena falar daquilo. Eu não achava normal para a idade dela. E ela não via isso em lugar nenhum. Ela não passou por um trauma de morte na família, né? Porque eu cheguei a conversar com algumas pessoas, professora, né, psicóloga que era amiga, e ela não tinha passado por nenhum trauma da morte na família para estar falando do medo da separação. Só que quando ela me falava isso, eu ficava assustada, mas aquilo passava e eu, né, falava assim, às vezes alguma coisa da cabecinha dela, enfim. Quando foi um sábado antes de acontecer essa tragédia, eu tinha chegado do trabalho e eu deitei na cama, ela veio e deitou também, Tiago também. E aí ela brincando, sempre muito alegre, assim, no meio de uma brincadeira mesmo, ela virou para mim e falou, mamãe, vou te contar um segredo. E eu falei, tá bom, Helena, pode contar. Aí ela chegou no meu ouvido, Ju, e falou assim, mamãe, você sabia que eu vou morrer? Aí eu falei assim, que é isso, Helena? A mamãe não gosta que você fica falando essas coisas. Porque eu ficava muito incomodada. Aí ela falou assim, não, mamãe, eu vou morrer. O Papai do Céu, ele vem todos os dias à noite. E ele falou que eu vou morrer. Só que eu tô com muito medo de ir sozinha. De ficar sozinha. Nossa, Ju, aquilo pra mim foi assim, sabe? Eu me recordo de ter levantado, ter ficado até brava com ela. O Thiago quis saber na hora o que ela tinha falado. E aí, naquele dia, eu cheguei a mandar uma mensagem para minha mãe, contando para ela o que tinha acontecido naquela tarde. Sabe? Minha mãe, inclusive, tem essa mensagem até hoje. Falando com ela que a Helena tinha falado que ia morrer. E aí, um sábado depois, sábado seguinte, aconteceu isso tudo com ela. Então eu vejo que realmente a Helena ela conversava com Deus, sabe, Ju? Isso assim me dá um conforto tão grande, que você não imagina. Sabe, assim, de saber que ela veio mesmo para ser um anjo na minha vida, para me ensinar tanta coisa, né, para deixar eu viver a maternidade durante 4 anos e alguns meses de uma forma tão intensa, porque ela era uma criança muito intensa. Tudo que a gente fazia, assim, pequenos detalhes, era muito intenso. Né? Eu tenho um irmão que até fala que a Helena viveu 4 anos, mas parece que ela viveu 100, de tão intenso que foi. Mas eu acho hoje... Pode falar.
que era para ser intenso, né? Tudo dela era para ser intenso, porque ia ser pouco tempo. Uma coisa assim que eu carrego comigo, eu tenho certeza que você vai confirmar, essa superação, essa fé, passa também pela vivência que vocês tinham. Vocês amavam de uma forma muito intensa, vocês viviam, né? Como você relata em vários momentos. Isso conta muito com a nossa superação, com o nosso prosseguir, com o nosso ressignificar as nossas tragédias. Porque se vocês não tivessem vivido este amor, esse núcleo, né, esse ninho de amor familiar, Ju, talvez hoje você não estaria de pé, né, conseguindo estar de pé. E, Ju, como eu disse no início, me apresentando, eu faço parte de uma comunidade há 20 anos, há mais de 20 anos, uma comunidade que tem o carisma de cura e libertação. Então, nós atendemos muitos casos, muitos. E as orações de cura, elas são em torno do amor, do perdão e da entrega, né? A entrega, tudo que é apego, tudo que a gente está apegado, isso infelizmente nos aprisiona, acumula traumas, o perdão, né, causa doenças físicas, enfim, são muitas coisas que a gente presencia nos atendimentos de oração. E agora, eu gostaria que você entrasse em um assunto que eu vou te falar a verdade. Eu gostaria muito para você que está acompanhando a gente aí, que você parasse e pensasse e escutasse, não só com os ouvidos, mas com o coração, porque você teve algo que eu chamo de uma graça muito grande, que foi a que você vai relatar agora, relacionada a perdoar. Então, Ju, perdoar não é uma tarefa nada fácil, né? Como é difícil perdoar, né? Muito. É muito difícil. Mas eu vejo que ao mesmo tempo que é difícil, é libertador, né? E eu acho que faz muito bem quando a gente consegue fazer isso, né? E a pessoa que fez isso, que tirou minha família, né? Tirou a Helena, tirou o Tiago, tirou tudo que eu tinha, porque assim, a minha vida mudou de cabeça para baixo, né? Em termos de, não só de ter perdido eles, mas assim, eu tive que mudar de casa, eu né, perdi meus empregos que eu tinha. Então, assim, a minha vida que estava toda encaminhada ali, né? Todos os sonhos que eu tinha, os projetos, foram tudo por água abaixo. E eu tive que realmente começar do zero, né? E igual você falou no começo, que eu não tive a oportunidade de ressaltar, essa força que às vezes as pessoas pensam, ai, como você é forte, mas essa força vem de Deus. Entendi. Essa força vem de Deus. Não tem como não imaginar Deus me carregando no colo, sabe, Ju? E eu sinto tanto isso em pequenos detalhes. Quando a gente começa a ver Deus nos detalhes, a gente percebe como que Deus está presente na nossa vida. Mas a gente tem que ter os olhos bem, bem abertos para poder enxergar isso, né? E eu acho que eu tenho certeza, desde o primeiro momento, Deus me carregou no colo, sabe? Tudo. Se eu parasse para contar aqui, a gente ficaria um dia todo só para dar testemunhos dos momentos que Deus me carregou no colo. Mas, a respeito do perdão, foi um incêndio criminoso, né? Não foi um acidente. Isso. E eu só fiquei sabendo disso uma semana depois. Então, assim, no dia que eu fiquei sabendo, para mim foi muito doloroso, porque a palavra acidente de crime, ela é muito diferente, né? E quando você sabe que teve uma pessoa responsável por matar uma menina de 4 anos, cheia de planos, e tirar a vida de um pai de família que também, nossa, só tinha projetos bacanas, só tinha, sabe, só queria coisas boas para a vida. Naquele momento, eu não vou mentir para você, teve uma revolta muito grande dentro de mim,
né? Eu acho que não tem como não ter. Mas naquele exato momento, eu já tive o cuidado de Deus na minha vida, que já foi a história da borboletinha azul, né? Que naquele mesmo instante ela já veio e já pousou e já me mostrou que Deus estava ali. O Zé Ricardo, igual eu te falei, eu tive uma revolta muito grande, mas em momento nenhum eu senti ódio. Ódio de querer que ele pagasse com a mesma moeda, sabe? Que ele sofresse, que ele... E realmente foi uma coisa que... Foi um crime bárbaro que chocou muito a população da minha cidade e de outras cidades também, né? Que acabou virando notícia nacional. E a população se revoltou muito. Mas com o passar do tempo, eu fui me aproximando muito de Deus. E eu fui vendo que a gente não pode ser o juiz, sabe, Ju? Ser o juiz para a gente julgar é muito difícil isso, né? Porque, claro que foi um pecado gravíssimo que ele cometeu, né? Mas quem somos nós para julgar, para tirar a primeira pedra, né? E aí eu quis saber um pouco da história dele, da vida dele, quem era ele, como ele vivia. E eu vi que aquele homem não tinha vivido 10% do amor que eu vivi. Ele não tinha na vida dele 10% do que eu tinha. Do amor que eu recebi da minha filha e do amor que eu recebi do meu marido. Ele nunca tinha vivido uma família, sabe? Ele não sabia o que era família. E estava passando também por depressão, estava envolvido com outras coisas que não era a minha religião, coisas pesadas que não vem ao caso, né? Cada um tem as suas crenças, mas assim, eu hoje, Juliana, eu acredito que não é o melhor caminho para chegar a Deus, infelizmente, né? E muitas pessoas tentam ir por caminhos mais curtos. Então, assim, eu tive a vontade de visitá-lo, de ir na prisão e visitar ele. E aí eu consegui isso, eu consegui estar lá. E aquele momento, para mim, Ju, foi libertador. Porque eu pude olhar nos olhos dele, sabe? Sinceramente, eu vi arrependimento, né? Dependente do que tenha passado depois, mas eu vi muito arrependimento. Ele teve a oportunidade de conhecer Helene e Thiago por foto, né? Através de uma foto que eu levei, porque ele não conhecia. E eu consegui, naquele momento, perdoar ele. Entreguei a ele uma Bíblia, com algumas passagens marcadas, e pedi para ele não desgrudar de Deus, para ele salvar a alma dele. Porque nesse mundo, a gente não entendeu o que aconteceu. Mas que lá em cima, eu queria encontrar com ele, para saber o que tinha acontecido. Né? Por que a gente teve que passar por isso tudo. E que o que dependesse de mim, ele estava perdoado. Eu não estava falando que ele não teria que cumprir a pena dele, porque eu acredito que o que ele fez, né? A justiça dos homens, ele tem que pagar, da mesma forma que eu acredito que vai ter a justiça de Deus, mas que isso não seja um peso na minha vida. Eu precisava seguir a minha vida adiante, sem pensar que tem um homem num presídio hoje que implorava o meu perdão, que dependia do meu perdão para viver. Então, eu não queria carregar isso para minha vida. Eu queria que fosse leve. Isso. E foi impressionante, Ju, sabe, Ju? Olha para você ver, só te cortando um pouquinho. As pessoas confundem muito o perdão como se a gente estivesse concordando com o ato. Não é questão, não é concordar. Nós não estamos falando aqui se ele que ele agiu certo, né? O fato de você perdoar. Você ser livre e dar a possibilidade dele também refletir e mudar de vida. Né? Exatamente, né? Foi o que na época eu até fiz sozinha, sabe, Ju? Sozinha, sem ninguém. Eu não comuniquei para ninguém da minha família, não comuniquei nem para o meu advogado, porque era uma coisa minha e dele. Não era uma coisa que ninguém precisava ficar sabendo. Só que assim, né, acabou que teve outras pessoas envolvidas, porque eu não podia fazer isso sozinha, né? Teve toda uma segurança para eu poder entrar lá. E acabou que a conversa foi
foi se espalhando aos pouquinhos. Isso foi uma conversa que aconteceu em agosto do ano passado, poucos meses depois, né? E assim, para mim, olha para você ver como é Deus. Eu e o Thiago, a gente fazia parte das equipes de Nossa Senhora aqui em Barbacena, que é um movimento católico, né, para casais. E um dos pontos concretos das equipes era rezar o Magnífica todos os dias. Como casal, a gente rezava o Magnífica todos os dias. Passagem para mim, que ele tinha passagem para ler. E Ju, você acredita que ele leu a parte do Magnífica? Que é aquela parte que fala, né? O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Então, era a oração que a gente fazia ali, todos os dias juntos. E ele leu exatamente aquela parte para mim. Aquele momento eu desabei, porque eu estava assim, muito calma. Foi uma conversa muito tranquila, eu estava muito serena. Eu falo que Deus estava ali comigo, sabe? Eu não estava sozinha. Deus estava ali comigo. Mas aquele momento foi uma resposta para mim vinda do céu. Porque eu falei assim, gente, é como se eu tivesse falado assim, ou o Thiago mesmo ter falado para mim, né? Você fez bem em ter feito. Esse é o caminho. Foi assim, impressionante para mim. Esse momento da conversa em que ele abriu a Bíblia e leu Magnífica, eu fiquei assim, nossa, aquilo ali me encheu de emoção. E foi um Deus de detalhes, né? Como você disse. Deus de detalhes. É um Deus de detalhes. Não tem como dizer que você, né, humanamente falando, é muito difícil, não tem como. Por isso eu disse, né, a questão de Moisés, diante da situação que ele via ali, Ju, seria impossível aos nossos olhos humanos você prosseguir diante de tamanha dor. Você seguir, como você mesmo fala, começar do zero e sozinha, porque, poxa, era o seu esposo, era a sua filha, mas a maneira como você tomou e deu esses passos foi muito de Deus, foi muito obra de Deus. Você se deixou muito conduzir. E isso eu gostaria muito, sabe, Ju, que nós estamos com tempo ainda. Antes de você dar a sua palavra final, eu gostaria muito que todos que estão agora conosco, que pensassem um pouco, né, nessas palavras, nesse testemunho da Ju, e pensasse um pouco como você tem vivido os seus dias, né? Com qual intensidade de amor você tem colocado nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, no que você quer para a sua vida. O que você tem feito? Você tem escolhido qual caminho? E pensar assim, eu tenho amanhã? Eu não tenho amanhã. Eu tenho o agora, eu tenho hoje para amar, eu tenho hoje para perdoar. Ah, mas eu não dou conta, Juliana. Eu já ouvi pessoas falando, né, muitas pessoas falando, não, acabar com um filho meu, com minha mãe, eu não perdoo. Então, você está decretando ali, né, a sua prisão e condenando o outro e virando as costas. Então, pela graça de Deus, é possível, Ju. O amor de Deus por mim, por você, por todos, não é diferente. O amor que você experimentou, o amor que a Bruna, o amor que eu experimentei, ele é o mesmo e ele é único e pessoal para cada um que está agora acompanhando. Eu escolhi uma canção para cantar rapidinho, que fala muito bem, ela tem me acompanhado, eu tenho rezado ela, desde que a pandemia começou. Mudou muitas coisas na minha vida e essa música vem me acompanhando. E eu acredito que ela tem muito a ver com a escolha que você fez de prosseguir.
amparada em Deus e confiante que aqui, minha filha, nós somos passageiros, estamos de passagem, que nosso lugar e a nossa casa é o céu. Então, você que está rezando conosco, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser agora pensar na lida da sua vida, em como você tem lidado com esse amor do Pai do céu, um Pai que te ama, que te acolhe e que sempre está disposto a caminhar com você, a te dar a mão e te conduzir. Seja qual for o fardo que você esteja vivendo, seja qual for o perdão que você não está conseguindo dar, seja qual for a perda que você teve e que é muito doído e que faz você chorar muito, seja qual for o caos que você está vivendo, com Deus, prosseguir é bem melhor. Preste bem atenção. Não posso caminhar. Não posso caminhar sem Deus. Sem Deus é impossível. A gente dá um passo sequer. Não posso caminhar em minhas próprias forças. Contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito, sem ti o tudo é nada, minha vida é teu mandar. O teu caminho é o meu. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Jamais. Você que está aí, sinta agora o abraço deste Deus de amor. Esse Deus que ama, que não coloca barreiras para te amar. E seja qual for a realidade que você está vivendo, olha, Ele te sustenta. Ele te sustenta. Ele. Ju. Que música linda. Pois é. Sem Deus, você não teria chegado até aqui. Não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, não. Verdade. E eu queria que você deixasse, Ju, a sua mensagem agora de esperança para todo esse povo que te ama. Então, para a gente não carregar isso, porque hoje eu te falo que eu sou muito leve e isso me ajudou muito. Eu sei a mãe que eu fui e eu sei a esposa que eu fui. Então, assim, como você disse, o que eu vivi me ajudou a estar onde eu estou hoje. Porque se eu não tivesse, porque a vida realmente é um sopro. É verdade. E a Ju, para quem não ouviu, a Ju talvez, não sei se está travando é tudo, talvez está travando só uma parte, mas a Ju está falando aqui justamente da maneira como ela enfrentou o amor que ela deu em vida, é o que ajudou e ajuda ela a superar. A fé, em primeiro lugar, mas a decisão de amar diariamente que ela teve, a decisão de dar um perdão tão difícil como esse, isso sim é que faz com que hoje você arraste muitas pessoas, que você mostre, dê exemplos. Aprendi com você, Ju, e quero continuar sendo próxima a você, próxima a Bruna, porque a gente precisa de pessoas assim, mulheres que passem para nós isso que você está passando agora. Viver de verdade, ter uma fé centrada na pessoa de Jesus Cristo, contar com a nossa mãezinha querida, né? Vi a Helena coroando Nossa Senhora, para mim foi emocionante ver aquilo ali, foi lindo. Mas é te agradecer, né?
por essa oportunidade de você ter dividido essa tela comigo. Eu ainda quero programar uma live de você e da Bruna para a gente falar de alguns outros aspectos, principalmente algumas coisas que eu percebo que é lindo em vocês duas, tanto da história, né, e da maneira como vocês duas se abraçaram, né, para continuar. Então, eu acho que ainda vocês têm um trabalho muito lindo a fazer nessa vida. Vocês duas estão com uma missão aí nas mãos e Deus São vai os mostrar o propósitos, né, caminho. gente? Isso. Eu falo isso Ó, muito com a Bruna, são os propósitos de Deus. pois é, então. Agora não vai dar tempo de eu ficar sabendo. Deixa eu ver se dá tempo. A borboletinha, eu não entendi. Eu vejo que você é muito. Como que fala? Colocam muita borboletinha azul ao A seu lado. borboleta azul. Foi uma. Eu falo que são coincidências ou deusidências, né, que acontecem. A história da borboletinha azul, vou contar bem rapidinho. A última filmagem que eu fiz da Helena no sábado à tarde, ela estava no aniversário, pintando o rosto com a borboletinha azul. E aí, na escolinha também, elas estavam aprendendo uma poesia da borboleta. E que na parte que falava da borboleta, nesse dia que eu fiquei sabendo que foi um crime, que minha mãe me contou que foi um crime, eu estava conversando com uma amiga, e aí eu mostrando para ela esse último vídeo que eu fiz da Helena, que é ela pintando o rostinho, e aí eu ainda falei para ela, da poesia da escola, que falava: as borboletas azuis gostam muito de luz. E o nome da Helena significa luz. Helena significa luz. E aí eu falei com ela assim: nossa, toda vez que eu ver uma borboletinha azul agora, eu vou imaginar a presença da Helena. Só que eu nunca vi borboleta azul na minha vida, Ju, nunca tinha visto. E aí, naquele exato momento que eu fiquei sabendo que era um crime, eu estava na sacada do prédio da minha mãe, e você acredita que veio a borboleta azul? Ah, Veio. Presente carinho de Deus. Deus. Carinho de Deus, Ju. E de lá, ela aparece em momentos assim. E, nossa, eu acho que dava para escrever um livro sobre a borboleta azul, porque é impressionante. Impressionante. Então, ó. Dela já ter entrado dentro da igreja e ter assistido missa comigo. Não. Tem muita coisa aí mesmo, viu? Tem muito, nós podemos explorar muito isso ainda. Tem. Ju, então eu quero agradecer também a todos que divulgaram, todos que participaram e rezaram conosco, que Deus abençoe muito a vocês. E vamos esperar, que eu tenho certeza que Deus vai colocar no coração aí da Ju, da Bruna, e vai vir muita novidade por aí, eu tenho certeza, porque a missão é muito grande e o chamado é maior ainda. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho um respeito, muito grande pela sua história e por você ter dito sim. Você está aqui agora, tá? Vou rezar, continuar rezando por você e que Deus abençoe muito a sua caminhada e o seu recomeço. Amém. Tá bom? Amém. Então vamos encerrar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau.